Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. E hoje eu vou te falar o que é, para que serve, como fazer, que tipo de acabamento usar e tudo mais sobre a base de alvenaria ou como alguns outros locais chamam de sóculo ou zócalo. Bom, primeiramente, se você não está entendendo nada, o que é base de alvenaria, zócalo, enfim, não sei o que é, vou te explicar. Você já deve ter visto em alguma casa, apartamento, enfim, um pedacinho de parede que fica embaixo dos armários, geralmente em cozinha. Tem também em banheiro. Então, um pedacinho de parede ali que o armário fica sobre esse pedacinho de parede e isso é a base de alvenaria. E ela, como o próprio nome já diz, é feita de alvenaria, ou seja, a mistura do tijolo com reboco, com cimento. A principal função da base de alvenaria é proteger os armários da sua cozinha ou do seu banheiro da umidade que tem no piso, porque esses ambientes geralmente têm muita água, muita umidade, né? Porque você vai lavar, chão engordura, aí você vai e lava com água, sabão e acaba que tem uma grande quantidade de umidade, então, nesses ambientes. E os armários, geralmente feitos de marcenaria, não resistem a essa umidade. Então, a gente precisa protegê-los. E a base de alvenaria, ela serve justamente para isso, para protegê-los. Mas aí você me diz, não, Calícia, eu não preciso da base de alvenaria para proteger os meus armários, eu posso só deixá-los suspensos, né? Eles são estruturados diretamente na parede e ficam flutuando, né? Sem ter nada embaixo. Só que, vamos supor que você deixa o seu armário flutuando. Imagina aí passar um mês, né, que você fez os seus armários lindos e você vai limpar a sua cozinha. E você não consegue colocar o rodo ou a vassoura ou então juntar o lixo que acumulou embaixo desse seu armário. Como que você vai limpar esse canto? Porque é um canto profundo. Então, uma das funções também da base de alvenaria é desfazer esses cantos que podem acumular muita sujeira. Vai ter muita gente que vai me perguntar por que essa base precisa ser necessariamente de alvenaria. Porque eu já vi, principalmente em apartamentos mais antigos, casas mais antigas, o pessoal usar a própria marcenaria para fazer a base. Ou seja, o armário até fica elevado. Só que o que eleva ele é também um pedaço de madeira, que com o tempo vai apodrecendo, dando cupim, dando fungo. Para quem tem alergia é um terror. Então, o fato dessa base ser de alvenaria faz com que esse seu armário esteja mais protegido. Essa alvenaria, ela é mais impermeável, que geralmente é o mesmo material da sua parede, então ele acaba resistindo um pouco mais à umidade. Ele não é impermeável, tá? A alvenaria em si não é impermeável. Se deixar a água ali por muito tempo, ela vai absorver essa água e pode se desfazer também, mas demora muito mais tempo do que os outros materiais. Então, a alvenaria, ela consegue, por ela resistir um pouco mais, ela vai conseguir manter ali o seu ambiente mais sequinho. Acho que eu já te convenci a ter uma base de alvenaria. Bom, se eu já te convenci, você deve estar se perguntando, tá, como que eu faço essa danada dessa base de alvenaria? Primeiramente, você vai precisar de 3 materiais básicos para fazer a sua base. O primeiro é o tijolo, o segundo é entulho ou resto de obra e o terceiro é concreto, que é o cimento misturado com um pouquinho de areia, um pouquinho até de brita, dependendo da estrutura da sua base, e ele forma o concreto, né? Com água e ali vira o concreto. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai pegar o tijolo e o projeto da sua cozinha. No projeto da sua cozinha deve estar marcado aonde vai base de alvenaria, tá? Então você vai pegar o projeto e vai fazer o contorno de toda a base de alvenaria com o tijolo. Então vai fazer o contorno. Vamos supor que aqui tá a parede. Você precisa fazer esse Czinho aqui de tijolo. Então você faz o contorno da sua base
E aí dentro desse miolinho, vamos dizer assim, desse buraquinho que ficou, você joga os restos de entulho. Sim, resto de entulho é parede demolida, contrapiso do que você também demoliu, tirou da obra, ia jogar fora? Guarda um pouquinho para usar dentro da base de alvenaria, que eles servem para encher somente, tá? Eles não têm função estrutural nenhuma, é somente para encher aquilo de uma forma muito barata, porque o custo é quase zero, né? Você ia jogar aquilo fora e só tá reutilizando. Muito melhor do que ter que comprar tijolo novo só para encher aquele meiozinho. E aí então, com a sua fileira de tijolos delimitando aonde vai estar a sua base e o meio dela já completamente cheio de entulho, você pode vir com o concreto fazendo como se fosse um contrapiso em cima de todo esse entulho e desse tijolo, rebocando tudo ali em cima e também rebocando as laterais. Pronto, tá feita a sua base, é só isso. É muito fácil. Bom, mas como você vai saber exatamente qual é o tamanho certo para sua base, o tanto que ela tem que ficar para fora, qual é a largura, a altura, enfim, eu vou te dar agora algumas orientações básicas de medidas para você fazer a sua própria base de alvenaria. A primeira medida muito importante que você tem que se atentar na hora de fazer a sua base é a profundidade, tá? Geralmente a base fica abaixo da bancada, então enquanto a bancada está aqui nesse nível, a base de alvenaria está encostadinha ali no chão. E geralmente pode ser para mais ou pode ser para menos, tá, gente? Dependendo do caso, mas geralmente eu costumo deixar a base de alvenaria 10 centímetros menor de profundidade do que a profundidade da bancada. Ou seja, se a sua bancada tem 60 centímetros de profundidade, então a sua base de alvenaria vai ter 50 centímetros. Por que que eu deixo esses 10 centímetros ali na parte da frente, tá? Não é lá na parede, é na parte da frente da base. Por que que eu deixo esses 10 centímetros recuado na base? Porque depois que você colocar o armário, vamos supor que você está trabalhando ali na bancada, tá? Cortando alguma coisa, lavando alguma coisa, se é na pia, usando fogão, enfim. Você está ali fazendo algum tipo de trabalho na sua bancada e você precisa ter um localzinho ali para encaixar a ponta do seu pé. Pode parecer uma coisa boba, besta, mas é muito importante, vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. Se você não tiver esses 10 centímetros, você vai acabar ficando com aquele famoso pé de bailarina, sabe? Aberto assim, abertão assim, porque não tem onde colocar a ponta do pé. Geralmente o seu pé fica para frente e aqui acaba a bancada, então você precisa ter essa parte para encaixar o seu pé. Se você não tiver onde encaixar, tiver uma barreira aqui, ou seja, a base estiver mais para frente, você vai ficar com o pé aberto, aquele pé de bailarina, fazendo assim, sabe? É muito incômodo. Então, esses 10 centímetros é só para isso, para você ter um local de encaixar o seu pé e ficar super confortável na hora de usar a bancada. Necessariamente a sua base tem que ter 50 de profundidade? Não. Se a sua bancada tiver 65, a sua base de alvenaria pode ter 55 e assim por diante. É sempre 10 centímetros menor do que a profundidade da bancada. Ah, e como eu vou saber o tamanho da minha bancada? Projeto, né? Projeto é essencial, não preciso nem falar da importância dele. Isso tudo vai ser delimitado em projeto. Se você sabe quanto é essa bancada, você sabe quanto vai ser a sua base de alvenaria. Outra dimensão importante é a altura dessa base de alvenaria. Será que 5 centímetros é suficiente? Ou será que 10, 15, 25, 30? Quanto de altura eu deixo para minha base de alvenaria? Olha, eu também vou falar aqui o que eu geralmente especifico nos meus projetos, tá? Dependendo do caso, isso pode mudar, às vezes por algum mobiliário específico que vai ter ali embaixo dessa bancada, às vezes por algum eletrodoméstico, enfim, isso pode variar. Mas geralmente quando o caso assim é geral, não tem nada muito específico, eu deixo a base de alvenaria com 15 centímetros de altura. Isso garante que você vai proteger o seu armário, que a água não vai chegar até ele, mas também não tira muito espaço do seu armário. Porque se você deixar a base de alvenaria muito alta, com 30 centímetros, 35,
com medo, né, dessa água chegar no seu armário, você vai acabar perdendo um espaço valioso de armazenamento ali embaixo da sua bancada. Porque, querendo ou não, esse espaço da base de alvenaria, ele não serve para armazenar nada. Ele só é ali a base, literalmente, por isso que chama base, né? A base do seu armário e da sua bancada. Então não pode ser muito alto. Ao mesmo tempo, não pode ser muito baixo. 5 centímetros já é uma altura que eu acho arriscado. Pode funcionar? Pode, obviamente dependendo do caso, mas já é um tamanho um pouco mais arriscado, porque a água vai ficar mais perto do seu armário. E se você for daquelas pessoas que taca água mesmo, baldão d'água no chão, essa água pode subir ali, 5 centímetros é muito pouco para ela, então ela pode chegar facilmente no seu armário e acabar não protegendo tanto. Sem contar que, lembra que a base de alvenaria é 10 centímetros recuada para trás do armário? Então você vai ter ali um espacinho que você vai precisar encaixar o rodo. Se for muito baixinho, o seu rodo nem entra para limpar esse cantinho. Então 15 centímetros para mim é o ideal. Você consegue limpar fácil, protege o seu armário e não perde tanto espaço de armazenamento. Você também deve estar pensando aí, já começando a digitar nos comentários, eu aposto, me perguntando sobre o acabamento dessa base de alvenaria. Alice, eu vou rebocar e vai ficar com esse acabamento de concreto, mas eu não gosto, eu não quero. Então, a base de alvenaria, ela é como se fosse uma parede convencional. O que você pode fazer na parede? Você pode pintar, você pode pôr papel de parede, você pode pôr revestimento, enfim, fazer diversos tipos de acabamento. A base de alvenaria é a mesma coisa. Você tá ali com ela toda rebocada, você pode colocar um revestimento em volta dela inteira, que é o que eu aconselho, porque isso vai fazer com que ela seja muito mais protegida, que o revestimento, ele é o tipo de acabamento que mais protege da umidade, né? Então, a minha sugestão é que você coloque sim revestimento em toda a volta da sua base de alvenaria e em cima não necessariamente você precisa revestir. Se você quiser economizar essa graninha aí desse revestimento a mais, você pode deixar sem revestimento o topo da sua base de alvenaria, porque nela vai vir colado o armário, então vai acabar escondendo esse revestimento. A não ser que você faça um armário também de alvenaria ou de gesso e use a parte superior da sua base de alvenaria como acabamento final do seu armário. Aí sim eu te aconselho a revestir, mas por pura questão estética. Questão funcional, o topo da sua base você não precisa revestir, mas as laterais sim. Eu sempre vou te aconselhar a revestir as laterais como se fosse o rodapé da sua cozinha, ok? Bom, e agora eu vou te dar as minhas últimas dicas preciosas para você não errar na hora de fazer a sua base. A primeira é: não deixe de fazer a base de alvenaria. Vai ter gente que vai te falar: ah não, mas o meu armário é suspenso e deu super certo, eu economizei esse dinheiro. O pedreiro pode te falar: não precisa disso, isso não tem função nenhuma, não sei o quê. Mas gente, é extremamente importante para conservar a sua cozinha por muito mais tempo. Você pode ter certeza que as pessoas que não têm base precisam dar manutenção com maior frequência do que você vai precisar se você tiver uma boa base de alvenaria. Tanto na questão estrutural do armário, porque além de todas as funções que eu já te falei dessa base de alvenaria, ela ainda serve para o seu armário ficar apoiado em cima. Não precisa ter uma estrutura tão forte na parede, parafusos, não sei o que, segurando esse armário, porque a própria base de alvenaria já está ali apoiada, ele só apoia em cima dela e não vai ter problema estrutural nenhum. Então, com certeza, as pessoas que não têm base dão muito mais manutenção para manter a cozinha delas bonita. Eu falo cozinha, mas também se refere ao banheiro, lavanderia, tá? Para manter esses ambientes bonitos e bem feitos do que quem tem base de alvenaria. Então, tenha. É a primeira dica e principal. Tenha base de alvenaria. Outra dica estética é você deixar a altura do seu rodapé exatamente da altura da sua base de alvenaria, porque assim você vai ter uma unidade estética, vai ser uma linha só, o rodapé e a base de alvenaria, e fica tão bonito, as pessoas que entram veem que você pensou nisso e que ficou uma coisa muito bem feita e bonita. Então sempre pense nisso, o rodapé do exato tamanho da base de alvenaria. Se for 15 centímetros é 15 centímetros de rodapé, se for 20 ou 10 centímetros de base, a mesma coisa, 20 ou 10 de rodapé. Isso é um detalhe pequenininho, mais estético e que deixa a sua cozinha com um acabamento muito mais bonito.
Ah, agora a dica assim, power também para base de alvenaria. Não é embaixo da bancada inteira que você tem que fazer essa base de alvenaria. Você precisa saber onde tem e onde não tem base. Por exemplo, hoje em dia em apartamentos pequenos, né, a lavanderia ele é praticamente junta com a cozinha. E muita gente coloca a máquina de lavar, aquela lave seca que abre na frente, né, que em cima dela não tem nada, que você passa a bancada em cima dessa máquina lave seca e deixa ela embaixo da bancada ali. E aí, essa máquina de lavar não fica em cima da base de alvenaria. Então você precisa, no projeto, especificar onde a sua máquina vai ficar, porque nesse ponto que ela vai ficar, a base de alvenaria tem que ser interrompida. Então vocês devem ver muito por aí que tem a bancada inteira, não sei, de 5 metros, mas você tem só 4 metros de base de alvenaria e esse 1 metro é para pôr a máquina de lavar, por exemplo. E isso acontece sim, tá? Então tem que prestar atenção. Não é em toda a extensão da cozinha que você tem que ter a base de alvenaria. Onde vai esses eletrodomésticos direto no piso, não tem que ter a base. Você interrompe ela, tá? Constrói o pedaço, pula o eletrodoméstico e constrói outro pedaço de base. Bom, gente, e é isso. Eu espero muito que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Tinha muita gente com dificuldade, me perguntando como que fazia, como que era... Enfim, como que era feita, que acabamento, que tamanho. Eu espero que eu tenha respondido. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E não deixe também de deixar o seu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação. E se inscreve no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo, muito especial pra vocês, tá bom? Conteúdo feito com muito carinho. E também, se você não está sabendo da novidade ainda, eu preparei um e-book gratuito e online para você baixar. E nele eu vou te ensinar os 8 passos para você decorar o seu próprio ambiente do zero. Muito fácil. Então é só se inscrever no primeiro link que está aqui na descrição, que eu já vou te mandar ele por e-mail. E também nos sigam nas redes sociais, que a gente está no Face e no Instagram, e a gente sempre conta todas as novidades em primeira mão por lá. Não deixa de seguir a gente. E é isso, um beijo e até mais!